Olá, meu nome é Luana Santana, eu sou bolsista de iniciação científica no Laboratório de Dinâmica Não Linear e o seguinte trabalho foi desenvolvido ao longo da iniciação científica. Autossimilaridades de estruturas periódicas estáveis e caos transiente para um neurônio de Fitts-Nagumo com forçamento externo senoidal. Nesse período, eu fui orientada pelo professor César Manchin. Introdução e objetivos do trabalho. Nós estudamos um modelo matemático que descreve algumas características fisiológicas do funcionamento de neurônios, o modelo de Fitts-Nagumo. Alguns objetivos, então, foram analisar as estruturas periódicas estáveis que estão presentes ao longo do espaço de parâmetros e as suas regras de formação. Além disso, também estudar o caos transiente presente no sistema. Então, o modelo que nós estudamos são essas equações diferenciais, em que temos algumas variáveis que descrevem as características fisiológicas do sistema. Então, x é a tensão através da membrana celular e y a variável de recuperação dessa tensão. Θ é uma variável que introduz a frequência angular nas equações. Então, o θ está inserido dentro desse termo de seno, que é o forçamento externo que nós introduzimos no sistema e que depende de uma amplitude azão. Então, esse θ ele depende da frequência angular do forçamento externo. Também temos o A, B e C, que são parâmetros que ajustam os resultados experimentais e teóricos. Então, nós construímos alguns planos de parâmetros para analisar o comportamento do sistema. Nós temos aqui a projeção azinho versus azão, que fizemos a figura com o maior expoente de Lyapunov, em que as regiões em preto são regiões com comportamento periódico, e quando o expoente de Lyapunov é maior que zero, nós temos o comportamento caótico, aqui indicado pelas regiões em azul e em regiões com coloração marrom. Aqui nós fizemos um outro tipo de figura com cores sólidas indicando o comportamento de cada região. Então, regiões com amarelo são regiões caóticas, com preto, regiões periódicas e em vermelho, regiões quase periódicas. Nessa região, nós fizemos uma ampliação nessa caixa verde. Então, nós obtivemos essa figura, em que, de novo, nós fizemos uma ampliação nessa caixa verde e essa figura foi obtida em que nós temos as estruturas autossimilares ao longo do espaço de parâmetros. Nós estudamos um pouco melhor ao longo do trabalho. Também fizemos algumas projeções em termos dos outros parâmetros do sistema, então Bzinho versus azão, Czinho versus azão, ômega versus azão. Então, nós temos o mesmo esquema de cores anteriormente, caos periódico e quase periódico, comportamento indicado pelas cores. E, além disso, nós também temos as regiões, a região em azul no espaço de parâmetros Bzinho versus azão, que indica que o expoente de Lyapunov divergiu. Dentro dessa caixa verde, nós fizemos uma ampliação presente aqui, que nós obtivemos as mesmas estruturas, quase umas estruturas bem parecidas com o que nós obtivemos em relação a azinho versus azão. E dentro dessa caixa em roxo, nós estudamos o caos transiente presente no sistema. Também nessa projeção Czinho versus azão, fizemos essa ampliação e obtivemos algumas estruturas também autossimilares. E a mesma coisa na projeção ômega versus azão, que nós fizemos essa ampliação e obtivemos essas estruturas autossimilares. Então, para estudar um pouco melhor o caos transiente nesse sistema, nós fizemos essa série temporal para estudar como o sistema se comporta ao longo do tempo. Então, dentro dessa região em roxo, nós escolhemos um ponto, que está indicado aqui, para estudar como é o comportamento do sistema. Então, nas regiões com a linha em vermelho, nós temos o comportamento ainda caótico do sistema, e nesse ponto, que indica que é mais ou menos 6.000, nós temos o sistema convergindo para um comportamento periódico. Assim como que acontece para os expoentes de Lyapunov, o maior expoente positivo, nesse ponto, ele converge para um comportamento periódico. E o menor expoente também muda seu comportamento a partir do tempo de mais ou menos 100.000. Então, existe um longo transiente caótico presente no sistema.
Além disso, para estudar as estruturas periódicas autossimilares presentes no sistema, nós construímos um diagrama de bifurcação, passando por essa linha nessas estruturas. Então, a cada janela nós contamos a quantidade de períodos para entender as suas regras de formação. Nessas janelas maiores, entre as estruturas, nós temos que o período aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ou seja, o período está aumentando em uma unidade. Nessas estruturas aqui dentro da região caótica, nós temos aqui em vermelho o período 3, o período 5, o período 7, o período 9 e assim por diante. Ou seja, as estruturas estão aumentando seu período em 2 unidades a cada janela. Ou seja, conhecendo essas regras de formação, nós conseguimos descobrir o período de quaisquer estruturas ao longo desse espaço de parâmetros dentro daquela região. Então, as conclusões desse trabalho são: o sistema possui algumas regiões de comportamento periódico, quase periódico e caótico. Também identificamos as estruturas autossimilares e analisamos como são dadas as suas regras de formação. E há projeções com caos transiente presente nesse sistema. Alguns próximos passos desse trabalho são finalizar e refinar as análises já realizadas e adicionar um ruído gaussiano dentro das equações do sistema para estudar a sincronização desses neurônios. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao professor César Manchen por ter me orientado durante esse período de iniciação científica. Além disso, também quero agradecer à FAPESC, ao governo de Santa Catarina e ao CNPq por ter financiado a minha bolsa. Muito obrigada!